Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar do Viva Mundo. Hoje teremos a presença da Campus France Brasil e eles vão falar sobre o tema Estude na França, o país com mais benefícios para estudantes internacionais. Quem vai apresentar esse webinar hoje é a Mariana Izagaia e a Carolina Porto. Se vocês tiverem alguma dúvida durante o webinar, coloquem as dúvidas no Q&A, que fica no menu abaixo, e no final da apresentação elas vão responder todas as dúvidas. Mariana, Carolina, podemos começar agora. Obrigada, Fernanda, obrigada pelo convite para fazer esse webinar. Carol, obrigada também por ter aceito o convite de participar aqui comigo. Meu nome é Mariana, eu trabalho aqui no Campus France Brasil, que é a agência governamental que promove os estudos na França. Então, é uma agência do governo francês, cujo objetivo é trazer informações para os brasileiros que desejam estudar na França no nível superior, então graduação, mestrado e doutorado. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui em todos esses temas. E antes de começar, na verdade, eu queria apresentar a Carol, que é uma alumni nossa, né? Uma ex-estudante, continua na Europa. Carol, bem-vinda. Obrigada, Mari, muito obrigada pelo convite também, Viva Mundo. É muito gratificante estar aqui contando um pouquinho da minha experiência. Eu chamo Carol, minha primeira experiência foi em 2015 na França, fiz um ano de um programa antigo, né, do governo brasileiro, Ciências Sem Fronteiras, e em 2019 eu resolvi voltar para fazer o mestrado. Então, desde então, fiz um ano de arquitetura na França e depois disso passei no mestrado Erasmus Mundus, que é onde eu estou hoje. Atualmente estou em Portugal, mas continuo aí conectada com a França. Então, muito obrigada pelo convite. Carol, aproveita também nesse comecinho para o pessoal, para falar para o pessoal te seguir também no Instagram, né? Carol produz sim, conteúdo. Né? A blogueira aqui. Então, gente, desde 2019, né, que eu fui para a França, eu passei a produzir conteúdos justamente para ajudar outras pessoas a estudarem na França, para mostrar que é possível. Como a gente vai falar, a Mari vai falar muito na apresentação, é um dos países que mais recebe estudantes estrangeiros, com muitos benefícios, né? Então, no meu canal, que é @pelomundoUAI, o AI de mineiro mesmo, eu conto um pouquinho do passo a passo para estudar na França, formas de conseguir bolsa, formas de encontrar as facilidades que o governo francês também fornece. Então, quem quiser, tem canal no YouTube e no Instagram, só digitar pelo Mundo AI. E qualquer dúvida também eu sempre respondo por direct, e-mail, enfim, podem ficar à vontade. Legal. A gente vai conversar um pouco mais durante essa apresentação sobre a experiência da Carol. A Carol tem uma experiência bem rica, assim, né, em termos de tipos de projetos diferentes, né, e de como se manter. A gente tem uma live inteira com a Carol no nosso canal também, Campus France Brasil, sobre trabalho durante os estudos. Então, vai ser bem legal. E vamos começar, então, tá? Vou começar a apresentação explicando um pouco mais sobre o nosso trabalho. Então, Campus France é, como eu falei no começo, uma agência governamental, oficial. Aqui no Brasil é ligada à Embaixada da França, e lá na França aos Ministérios das Relações Exteriores e ao Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa. Então, é uma agência que está presente em mais de 120 países, sempre com 3 missões básicas. A primeira, oferecer informação sobre graduação, mestrado e doutorado. A segunda é fazer parte das candidaturas para as universidades públicas francesas, e eu vou explicar também como é que funciona esse ensino superior francês. E a terceira é fazer o procedimento pré-consular para o visto de estudante. O que significa isso? Quando você vai para a França, você não pode ir direto para o consulado pedir seu visto. Você primeiro passa pelo Campus France e depois você vai para o consulado fazer sua solicitação. Então, o Campus France é um órgão assim, incontornável para quem quer estudar na França. Convido vocês a, desde já, entrarem no nosso site, brasil.campusfrance.org, seguirem a gente nas redes sociais, tem bastante informação sobre a vida na França, sobre o processo de candidatura,
sobre bolsas abertas, enfim. Vocês vão ver que a gente tem bastante coisa lá já publicada. E eu começo essa apresentação falando um pouquinho do porquê escolher a França como destino para os estudos de vocês. Bom, acho que o motivo número 1 é o grande investimento que o país faz em ensino superior, em pesquisa, em desenvolvimento. São quase 50 bilhões de euros anuais investidos em pesquisa, que equivale a 2,23% do PIB nacional. Então, eu acho que esse é o ponto número 1, né? Falar de qualidade do ensino, e é um ensino não só de qualidade, mas também muito acessível. Dentro desse tema, vocês vão ver que o governo francês ele oferece um subsídio para as universidades, para as anuidades dos estudantes internacionais. Então, ele paga uma parte dos seus estudos. Todo esse investimento ele traz muito retorno, né? E ele tem como objetivo justamente, além de tornar um país de ponta em termos de pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia, é atrair os talentos internacionais, estudantes e pesquisadores. Isso tem um impacto direto no perfil dos nossos estudantes inscritos nas instituições francesas. Quando a gente vê um panorama das universidades, 12% dos estudantes são estrangeiros, e no nível do doutorado são 42%, ou seja, quase metade dos doutorandos hoje na França são estrangeiros, vieram de fora, tem algum tipo de financiamento do próprio governo francês. E aí a gente entra também nessa questão da política, né, dessa política forte de atratividade, que é a política Bienvenue en France, uma política recente, mas que visa justamente melhorar cada vez mais, fazer com que cada vez mais estudantes venham para a França, escolham a França como destino, através de alguns mecanismos, né? Então, vocês vão ver esse selo Bienvenue en France, é um esforço do governo para avaliar as universidades, para ver se elas têm um sistema de acolhimento de estudantes internacionais que seja de qualidade, oferecer cada vez mais bolsas de estudos, aumentar a oferta de cursos ministrados em inglês. Isso também é uma questão interessante. Todo mundo pergunta se dá para estudar na França sem falar o francês. Dá sim, né? E a ideia é que cada vez mais seja possível estudar na França, especialmente no nível da graduação, sem falar o francês, sem ter o domínio, né, médio assim, do francês, como hoje é solicitado. Então, essa é uma política muito forte do governo, está entre as prioridades, né, eu diria, do governo francês, aumentar o número de estudantes e melhorar cada vez mais a atratividade da França como destino. Aqui são alguns números que eu coloco só para ilustrar, né, o que é, no que se converte essa qualidade do ensino superior e da pesquisa. Então, em muito reconhecimento, é o 4º país em prêmios Nobel, tem grandes instituições de pesquisa, o CNRS, por exemplo, é uma das maiores instituições de pesquisa do mundo, universidades no topo dos rankings internacionais, e por aí vai, né? Eu nem vou me alongar muito nessa parte, que é uma parte mais ilustrativa mesmo do que vira todo esse investimento, né? Bom, outro motivo para escolher a França como destino é que vocês não vão para o intercâmbio só para estudar, ninguém fica só dentro da universidade. O intercâmbio é uma experiência única de você vivenciar outra cultura, e na França vocês vão ter muito acesso a uma qualidade de vida boa, né? E cultura, oferta cultural, são 2 grandes pontos, eu acho, para escolher a França como destino de intercâmbio. Além de ser um primeiro destino turístico do mundo, né? Paris é a cidade mais visitada, tem muita opção de cultura gratuita ou praticamente gratuita, muitos festivais de rua, acesso facilitado a museu, desconto, né, para sala de cinema, ópera, e os 43 patrimônios mundiais da Unesco, entre eles a gastronomia, que também é um bom motivo, eu acho, para escolher a França como destino, comer bem, viver bem e entender também como é que é essa questão, o estilo de vida francês como um todo, ele é muito atrativo, uma relação
saudável com o tempo, com o espaço da cidade, você poder passear, poder andar de bicicleta, ir para os lugares com facilidade, que às vezes a gente não vê em outros lugares, até aqui no Brasil. Bom, outro motivo para escolher a França como destino é o futuro profissional. Eu sei que quando a gente fala em França, empresa francesa, economia francesa, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem à cabeça de vocês é a indústria de luxo, Chanel, Dior, ou então queijos, vinhos, né? Mas a França não é só isso, a França tem muitas empresas multinacionais reconhecidas nos mais diversos setores. Eu coloco aqui só alguns exemplos, né? O grupo PSA, o Peugeot Citroën, a Edenred, que é a marca da Ticket, Schneider, L'Oréal na indústria da beleza, Airbus, Total, Sanofi, né? Farmacêutica, Leroy, Saint-Gobain, Accor. Então você vê aqui grandes empresas multinacionais, todas elas procurando pessoas que tenham um vínculo com a França, que falem francês. A França hoje é um dos maiores empregadores estrangeiros aqui no Brasil. A gente tem mais de 500 mil pessoas empregadas em empresas francesas, né, diretamente e indiretamente. E depois que vocês voltarem dessa estadia na França, de uma graduação, do mestrado, vocês podem contar com a rede França Alumni, que é a rede de ex-alunos, também gerenciada aqui pelo Campus France Brasil. Inclusive, a gente fez um evento essa semana super interessante com várias empresas francesas que estão aqui, um evento de recrutamento, de desenvolvimento de carreira. Então, essa é uma parte que a gente se preocupa também, que é a inserção de vocês profissional depois da volta desse período fora. E o último motivo é a grande quantidade de direitos e benefícios que o estudante internacional tem na França. Eu não vou me aprofundar muito agora, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas são muitos benefícios, inclusive esse foi o título, né, da nossa palestra. Você vai ter subsídio prazo em universidades, um auxílio moradia, desconto para vários tipos de compras, né, da vida estudantil, saúde gratuita, acesso ao sistema de saúde público da França, transporte acessível, direito a trabalhar e alimentação também subsidiada através dos restaurantes universitários. Por fim, eu acho que esse é o nosso último motivo para escolher a França como destino. Vocês vão ver um pouquinho do nosso trabalho depois, né, no Campus France, para quem ainda não conhece as nossas redes, o nosso site, mas eu acredito que a França seja um dos únicos países que ofereçam um acompanhamento tão detalhado para estudantes internacionais. É um dos poucos países que oferece esse tipo de serviço através do Campus France, né? A gente tem uma equipe toda baseada aqui no Brasil, com 5 escritórios espalhados pelo país. Então, a gente está em São Paulo, no Rio, em Recife, Belo Horizonte e Brasília. Cada um desses escritórios cuida de uma região. Então, vocês vão ter um contato direto com essa pessoa que é responsável pelo escritório da sua região. Ela vai atender todas as suas dúvidas. A gente tem uma plataforma online que também serve para gerenciar as candidaturas. Essa nossa equipe oferece atendimento individual e gratuito por e-mail, por telefone, pela caixa de mensagens do dossiê. Enfim, a gente oferece todo um acompanhamento que muito provavelmente vocês não vão encontrar em outros países, e eu acho que é um grande diferencial que dá bastante segurança para a gente tomar essa decisão para estudar fora. Vamos ao ensino superior, então. Eu vou tentar passar meio rápido, gente, que essa parte a gente tem bastante coisa para falar. Eu poderia ficar falando de 2 horas, mas eu queria passar logo para o nosso debate com a Carol, para vocês mandarem suas dúvidas. Inclusive, podem ir mandando desde já, que a gente vai selecionar algumas para conversar um pouco depois. O ensino superior francês é dividido em basicamente 2 tipos de instituição. O primeiro é a universidade, université, universidade pública, com exceção das católicas. Então, a gente tem 77 universidades espalhadas pelo país, são cursos multidisciplinares, mais ou menos como a gente concebe a universidade aqui no Brasil. Então, tem cursos de psicologia, direito,
todos os cursos da área de saúde. Eu vi que veio uma pergunta sobre isso, se a gente pode fazer medicina na França. Pode sim, é possível. E essas universidades, elas são espalhadas por todo o país, tá? Muita gente pergunta para mim, só tem em Paris, só posso estudar em Paris? Não, você pode estudar na França toda. Aqui eu coloco até um mapinha com várias cidades em destaque, que são as grandes cidades estudantis. E é isso, né? As universidades, elas são todas públicas, e aí a gente tem que fazer uma pontuação aqui. A universidade pública na França não é como a universidade pública aqui no Brasil, ela é parcialmente subsidiada, né? O que quer dizer isso? Aqui no Brasil, quando a gente entra numa universidade pública, a gente não precisa pagar nada, né? Nenhuma mensalidade, nenhuma anuidade. Lá na França, mesmo ela sendo pública, você precisa pagar uma taxa, tá? Essa taxa, ela varia, ela tem um custo para quem tem a dupla nacionalidade europeia e para quem não faz parte da comunidade europeia. Para quem não faz parte, ela varia entre 2.770 euros por ano a 3.770 euros por ano, tá? Esse é o primeiro valor da graduação, o segundo do master, da pós-graduação. Eu costumo explicar também, né, que a universidade aqui no Brasil ela é gratuita, mas isso não quer dizer que não tem um custo, né? Tem um custo para manter a universidade, para pagar os salários dos professores, para manter a estrutura da universidade. Só que o governo brasileiro paga 100% desse custo. Lá na França, não. Ele paga 2/3 do custo real. Então, por isso que a gente fica com essa taxa, uma taxa reduzida, né, anual, mas o resto é todo o governo francês quem paga. E outro tipo de instituição é a grande escola, a grande école. A gente tem alguns cursos que são oferecidos só nas grandes écoles, como é o caso de engenharia, dos estudos políticos, né, que seriam também relações internacionais, as escolas de negócios. Essas escolas podem ser públicas ou podem ser privadas. São escolas muito reconhecidas pelo mercado de trabalho francês, pelo mercado de trabalho europeu. E aí a gente tem cursos com duração variada também, né? O básico, assim, o padrão na França, como eu mostro no slide anterior, 3 anos de graduação, 3 anos de licence, 2 anos de master e depois 3 anos de doutorat. Na Grande École, a gente tem cursos de 5 anos. Então, por exemplo, engenharia, você não vai fazer 3 anos de graduação em engenharia, você precisa de 5 anos de estudos superiores, tá? Então, aqui um pouquinho da estrutura, né, em comparação Brasil-França. E vamos às candidaturas, né? Quais tipos de projetos são possíveis na França? Então, a gente tem a possibilidade, enquanto brasileiros, de fazer a graduação, e a graduação completa desde o primeiro ano. Você pode fazer uma transferência da sua graduação aqui no Brasil. Então, comecei a minha graduação aqui e quero continuar na França. Posso, é possível. Você faz uma candidatura para entrar no segundo ou no terceiro ano da graduação, L2 ou L3. Ou eu posso fazer um intercâmbio acadêmico, que é quando a universidade brasileira tem uma parceria com a universidade francesa, e inclusive foi esse o primeiro projeto da Carol, né, Carol? Dentro de uma parceria, você pega e passa um tempinho fora. Como é que foi isso, Carol, para você? Foram 6 meses ou 1 ano no Ciências Sem Fronteiras? Não, na verdade, o Ciências Sem Fronteiras foi 1 ano, e a minha universidade não necessariamente tinha essa parceria. Ah, tá, é verdade. Ciências Sem Fronteiras não porque foi, exatamente, eu até, nesse período, eu fiquei com a faculdade trancada, então, no Ciências Sem Fronteiras não fui parceria, mas nesse ano que eu fiz arquitetura, tinham várias colegas, né, da arquitetura que foram com parceria, por exemplo, com a UFRJ, muitos federais do Brasil têm, né, essa parceria com universidades da França, então é possível fazer intercâmbio de 6 ou 1 ano, tem como estender também. 6 meses ou 1 ano, normalmente é a base. Tem até alguns programas que têm financiamento, né, do governo brasileiro, como é o programa Brafitec, para quem é das engenharias.
E são projetos simples, assim, são projetos fáceis, vocês normalmente não precisam passar por todo o processo de candidatura pelo Campus France, que eu vou explicar daqui a pouco, é um processo todo interno da Universidade Brasileira. Então, é um jeito bacana de você passar um tempo fora, a reaproveitar esses créditos, né? Muitas vezes, se existe essa parceria, você consegue reaproveitar esses créditos e passar um tempo e voltar para o Brasil. Bom, no mestrado, vocês podem fazer um mestrado completo, ou então, como a gente tem essa diferença na graduação no Brasil e na França, né? A graduação padrão na França tem duração de 3 anos, e aqui no Brasil a gente tem muitos cursos de 4 a 5 anos, eventualmente a gente pode entrar direto no M2, que é o segundo ano do Master. Isso é legal para quem não consegue ficar muito tempo distante do Brasil, ou por falta de recurso, ou então por uma questão de trabalho. Então, você pode entrar direto no M2, passar um ano na França e já ter seu diploma. Doutorado, o processo é direto com as instituições, eu não vou nem me prolongar muito também, porque não é via Campus France, mas vocês encontram todas as informações no nosso site. Inclusive, se tiver gente querendo saber sobre o doutorado, comenta aqui que eu posso aprofundar um pouco mais. E aí a candidatura para cada projeto ela é diferente. Eu vou falar agora da candidatura via Campus France, que é para graduação completa, tá? Transferência de graduação, candidatura em L2 e L3, ou candidatura para mestrado. Para esses outros projetos, às vezes é direto com a instituição, às vezes é direto com a instituição brasileira, tá? Então, o primeiro passo para vocês pensarem no projeto na França é escolher o curso. Então, lá no nosso site, brasil.campusfrance.org, tem essa aba, qual formação você procura, e aí ele tem os catálogos de graduação, de mestrado, de doutorado, de cursos de curta duração, só os cursos ministrados em inglês e as formações artísticas, que também é um outro tipo de candidatura. Primeiro passo é esse, você vai lá, você procura, então, graduação, palavra-chave, arquitetura, como foi o caso da Carol, vão aparecer todas as escolas de arquitetura na França. Esse é um ponto que todo mundo fica um pouco desesperado, assim, né, que tem muita informação, mas eu sempre falo para vocês ficarem tranquilos, vão criando, assim, os parâmetros de vocês. Por exemplo, se você quer fazer um mestrado em direito, se você colocar só direito, vai aparecer milhares de cursos, mas se você colocar direito internacional, aí já vai afunilando. Então, vocês criam os parâmetros de vocês, então, qual cidade eu quero morar, qual cidade eu não quero, e aí você vai chegando ali numa lista um pouco mais reduzida, né? E aí, essa candidatura, ela é feita através do nosso site, através do site do Campus France. Vocês vão ter todo o apoio da nossa equipe. Vocês precisam apresentar uma documentação básica, né, que é a comprovação de acesso ou dos estudos anteriores. Então, se eu quero entrar na graduação, no primeiro ano da graduação, eu preciso apresentar uma documentação do ensino médio. Se eu quero entrar no segundo ano da graduação, preciso apresentar documentação referente ao primeiro ano da graduação. Se eu quero entrar no mestrado, eu preciso apresentar a documentação da minha graduação completa, tá? Nível de francês, se o curso for ministrado em francês, é claro, a gente tem alguns cursos ministrados em inglês, normalmente é o nível B2, tá? As universidades têm autonomia para mudar, para aumentar ou para diminuir esse nível, mas normalmente é o nível B2, que é um nível intermediário. E aí você coloca outros documentos dentro desse dossiê online, que é como se fosse um formulário online que você vai preenchendo e vai anexando, vai fazendo o upload da sua documentação. Então, coloca o histórico de notas, o diploma, a motivação, o currículo, certificados de cursos livres, enfim, tudo que você quiser colocar dentro desse dossiê que você acha que vai te ajudar dentro dessa candidatura. Os prazos variam em função do tipo de projeto, então tem candidatura que não é feita via Campus France, a maior parte mas tem uma parte das instituições que não faz através do nosso site, mas pelo nosso site, que é para a grande maioria das universidades, especialmente as universidades públicas, as candidaturas vão acontecer entre outubro e dezembro, para vocês irem em setembro do ano seguinte.
Ah, sim, importante falar também que esse dossiê, ele te permite fazer candidatura para várias instituições ao mesmo tempo. Então, o que é muito legal do Campus Trans também é que você não precisa ficar enviando candidatura para cada uma das universidades. Então, para mestrado, por exemplo, você pode se candidatar a 7 instituições ao mesmo tempo, o que aumenta muito as suas chances de ter uma admissão. Tá? Essa quantidade varia de acordo com o tipo de projeto. Então, se você quer se candidatar para arquitetura, são só 2 formações, ou então para primeiro ano da graduação são só 3 formações diferentes, universidades diferentes. Mas, enfim, é facilitado, né, ainda mais porque você tem um contato do Campus Trans aqui no Brasil, que quem vai te dar todo esse apoio, vai tirar suas dúvidas em relação a esse processo. Então, aqui está o passo a passo, né, por alto, encontre a sua formação, primeiro passo, segundo passo, prepare a sua documentação, crie e preencha seu dossiê, faça uma entrevista, a gente tem normalmente uma entrevista que é presencial aqui no Campus France ou nas alianças francesas espalhadas pelo Brasil, você aguarda as respostas das universidades e, por fim, tira seu visto de estudante, é o último passo. Vamos aos custos. Muita gente perguntou também sobre os custos dos estudos, é uma dúvida muito importante. Então, o que vocês devem prever como custo com a universidade, tá? Quem tem dupla cidadania europeia vai pagar o valor que os europeus pagam, então são 170 euros por ano na graduação ou 243 euros por ano no master. Quem não tem, vai pagar a anuidade para não europeus, que é 2.770 euros por ano na graduação, ou 3.770 euros por ano no master. Mas muita calma, a gente tem, para quem não tem esse meios para pagar todo esse valor, essa anuidade, a gente tem uma série de bolsas de exoneração parcial, que a gente chama, né? Que quem é contemplado com essa bolsa vai pagar o mesmo valor dos europeus. Só para vocês terem uma referência, no ano passado, 50% dos nossos candidatos tiveram uma exoneração parcial. Então, bastante gente não teve que pagar esse valor completo de 2.770 euros, 3.770 euros. Esse essas bolsas, esses programas de bolsas, elas podem ser concedidas através da Embaixada da França aqui no Brasil, então é um tipo de bolsa, e o outro tipo é pela própria Universidade Francesa. Para o doutorado, não tem diferença de valor, e para as escolas de arquitetura e artes também não. Então, doutorado, 380 euros por ano, e arquitetura e artes, entre 400 e 900 euros por ano. Para as outras escolas, que são as escolas privadas, como eu comentei, que a gente tem grandes escolas em engenharia, em negócios, algumas até na área de artes, de design, cinema, o valor pode variar bastante, né? Mas eu sempre comento também, né, para quem está pesquisando, vocês devem saber, quem está pesquisando opções de destino, né, para estudos no exterior, mesmo as universidades privadas na França têm anuidades acessíveis em comparação a outros países. Então, a gente está falando aqui de algumas universidades privadas que vão cobrar 5, 6 mil euros por ano. Tem as mais caras, é claro, de 12, 15, 20 mil euros por ano, mas 20 mil, assim, é bem exagero, né? É bastante dinheiro, sim, é claro, né? Ainda mais com a cotação de hoje do euro, mas ainda é muito mais acessível que outros países. Além dos custos com os estudos, o que eu devo prever como custo de vida? Entre 600 a 700 euros fora de Paris, eu diria que até dá para ver um pouco menos que isso. Não sei o que você acha, Carol, eu sei que você morava em Paris. Em Paris é apertado mesmo, tem que ser no mínimo 1.000, 1.200. Mas nas outras cidades, igual eu morei em Saint-Étienne, eu conseguia viver com 650, assim, tranquilamente, com tudo. Aluguel, moradia. Como a cidade é pequena, então não tem tanto gasto com transporte, por exemplo. Tinha os restaurantes universitários, então ajudava muito. Então é isso, em Paris o custo aumenta mais por conta do aluguel, que é mais caro mesmo. Isso é legal, pessoal, para vocês já colocarem talvez como critério.
Então, para escolher a universidade, tenho 1000 opções. Você vai querer ir para Paris? Tudo bem. Assim, Paris é uma cidade maravilhosa, todo mundo quer morar em Paris, é lindo, é o maior destino turístico do mundo. Tem muita oferta de trabalho, isso é verdade, né? Se você quer trabalhar, fazer um estágio durante a sua formação, em Paris é o lugar, mas ao mesmo tempo o custo de vida é bem mais alto do que em outras cidades, né? Então é mais ou menos isso, né, que a gente calcula, uma média de 600 a 700. E aqui eu coloquei também algumas referências de valores. Ainda dentro desses custos, né, que acho que a gente já compreende dentro daquele valor anterior, é importante falar que viajar na França e na Europa como um todo é muito fácil, né, para quem ainda não conhece a Europa. A gente tem essas companhias de avião low cost, de ônibus, tem uma rede de trens que interliga toda a França, que tem desconto para jovens, então um desconto de até 60% no valor das passagens. Aqui eu coloco uma foto de Cassis, eu não sei se você conhece, Carol, Cassis no sul. Eu fui em Marseille, nos Calanques, mas do Cassis não. Não, aqui é os Calanques, é o Calanques de Tá. Eu não fui nesse, eu fui em um que era mais dificinho de entrar, mas já tem tanto tempo também, é lindo. Esse é o Calanques d'Anvaux, essa foi uma das minhas viagens favoritas, assim. Também outra coisa que a gente não pensa quando a gente fala em França, pensa só em museu, né, no Louvre, Pompidou, mas a França tem muitos atrativos naturais também para quem gosta de natureza, quem gosta de fazer trekking, trilha, esqui. Eu não sou muito chegada, mas tem também. Eu tenho um pouco de medo, mas é isso. Essa praia é maravilhosa, tá no sul da França. A gente tem também toda a Côte d'Azur, que é linda. Enfim, viajar a gente também pode ficar mais meia hora só falando de viagem. Vamos falar então dos direitos e dos benefícios, que é também um ponto muito importante que eu mencionei no início. Então, além do subsídio, desse subsídio nas universidades, que o governo oferece, né, essas bolsas também, que ao invés de pagar os 2.770, que 2.770 é até já um valor reduzido, né, é 1/3 do custo real da formação. Você pode ganhar a bolsa que vai te fazer pagar zero, né, praticamente zero, 200 euros por ano. A gente tem um auxílio moradia, que é um benefício universal para todos os estudantes, então que te ajuda bastante, e também as residências universitárias públicas. Eu posso falar um pouco da minha experiência também. Eu estudei em Lyon faz alguns anos já, faz uns bons 10 anos, mas na época eu pagava 170 euros por mês na minha moradia, que era uma residência universitária pública. E com a CAF, esse valor caía para 130 euros por mês. A CAF é esse auxílio moradia, tá? Então, ajuda bastante, né, Carol? Ajuda muito, eu até falar, porque em Paris os aluguéis já são mais caros, né? E eu consegui uma residência muito mais barata, que também é considerada residência universitária, mas ela é um foyer, que ela é gerida por instituições católicas, então também são mais baratas, né? E eu pagava 530, mas eu recebia 188 euros da CAF. Então, era uma ajuda muito boa. Então, por isso que eu, por exemplo, consegui viver um pouquinho com menos do que 1.000 euros ali em Paris, porque eu consegui essa ajuda da CAF muito boa. Então, é uma excelente forma de pagar o aluguel, ajuda muito. Sim, eu sempre comento também, né, pessoal, que a França não é um país conhecido por ter o custo de vida mais baixo da Europa, muito pelo contrário, é um país caro em comparação com muitos outros, mas com todas essas ajudas de custo, o seu custo vai cair bastante, sabe? O seu gasto vai cair bastante. Então, quando você pensa em custo de vida na França, não pensa no custo de vida padrão de uma pessoa que trabalha, porque não vai ser o mesmo, né? Inclusive, se você for ficar na França depois para tentar trabalhar, não imagina que esse vai ser o seu orçamento, vai ser muito mais do que isso, tá?
A gente tem muitos descontos em produtos e serviços, então a gente tem também a inscrição no Sistema Público de Saúde. A inscrição hoje é gratuita e você já tem... Bom, é um esquema mais ou menos parecido com a universidade, você tem reembolso de 70% dos seus gastos com saúde. Se você quiser reembolso 100%, você precisa fazer um seguro a mais, que vai custar aí uns 200 euros por ano, mais ou menos. Mas, enfim, né, é bem pouco. Se você quiser ficar só com cobertura básica, você pode, que é gratuita. Transporte tem os passes estudantis, então também, só para dar uma referência para vocês, em Lyon, na minha época, que faz bastante tempo, mas não mudou tanto assim, eram uns 25 euros por mês que eu gastava para andar todos os transportes, quantas vezes eu quisesse. Trabalho durante os estudos, eu vou pedir para a Carol falar um pouco disso daqui a pouco, que é uma possibilidade muito interessante. Vocês podem trabalhar durante meio período. E para alimentação, tem os restaurantes universitários públicos, que tem a refeição a 13,25. Carol, você quer compartilhar um pouquinho da sua experiência trabalhando? Posso falar. Só para lembrar também que sobre os transportes, né, que você falou aí, o valor de Lyon, em Paris, por exemplo, para estudantes de até 26 anos, é 35 euros mensais. Se você já tem 26 anos para frente, aí já passa para 75 euros mensais, que já era o meu caso quando eu fui para Paris. Em relação ao trabalho, gente, uma coisa assim, que é importante falar da França é que os estudos, eles são praticamente todas as áreas, né? Não tem como eu falar que todas vão ser assim, mas a maioria dos estudos, eles são durante o dia inteiro, né? Então, a gente tem aula de 8 da manhã às 6 da tarde. E aí ela tem um sistema de estágio muito diferente do Brasil. No Brasil, por exemplo, em arquitetura, eu fiz estágio durante toda a minha formação em conjunto com a universidade. Na França, isso não é possível. Então, o que eles fazem? No período de férias ou num período específico, você não tem aula, e nesses meses, geralmente de 1 a 3 meses, você tem o período para fazer estágio. Então, quem precisa trabalhar para se manter, que foi o meu caso, eu fiz arquitetura durante um ano em Paris, e eu precisava trabalhar durante todo o período, né, para me manter. Então, eu consegui um trabalho de estudante. Então, eu tinha um contrato de 18 horas semanais, eu trabalhava no McDonald's, na área de refeição rápida, né? E então, eu trabalhava sábado, domingo e segunda à noite, porque eu não tinha aula na segunda, era o único dia que eu tinha livre. Então, assim, é possível fazer esses trabalhos, é claro que é bem cansativo, né? Porque as aulas são o dia inteiro, enfim, mas é uma experiência muito boa e eles pagam bem. Então, com o salário que eu recebia no McDonald's, trabalhando 18 horas, eu me mantinha no mês. É claro que eu tinha as ajudas da CAF, de aluguel, mas o transporte eu já pagava o valor total. Tinha também a ajuda com a saúde, né? Não pagava nenhuma consulta. Então, como a Mari disse, todas essas ajudas, elas diminuem muito os nossos gastos. Então, é possível trabalhar, e a forma de conseguir é olhando recrutamento online mesmo, entregando currículo pessoalmente. Então, quem não conseguir bolsa, eventualmente, precisar se manter, tem como. Não se desesperem. Sim, é legal, Carol, a sua experiência. Quem tiver curiosidade pode ver a nossa live também, né? A gente falou Sim. bastante sobre isso, a gente falou 1 hora inteira sobre isso. E sim, é possível, né, trabalhar. Vocês vão ter autorização para trabalhar automaticamente com seu visto de estudante. E como a Carol mencionou, eles pagam bem, eles não podem pagar menos do que o valor mínimo do salário mínimo por hora. Então, por isso que a gente acaba ganhando bem. Inclusive, a Carol acho que ganhava até mais que o salário mínimo, né, por hora. Não, eu não chegava a ganhar mais que o salário mínimo, mas eu fui promovida. Então, assim, eu comecei a ganhar no mínimo, que era quase 9 euros, 8 e pouquinho a hora. E como eu fui promovida, passou para 11 euros a hora. Então, assim, eu só não ganhava mais que o salário mínimo, porque eu tinha limite de trabalho de 18 horas por semana, que era o meu contrato. Só que aí tem uma coisa interessante também, que no período das férias você pode aumentar esse período. E não tem problema, né? Porque a própria empresa faz essa contagem. Porque a gente não pode ultrapassar as 954 horas, eu acho, né, Mari? Isso. Totais.
E aí, no seu período de férias, se você tiver a possibilidade de trabalhar mais dias, você pode aumentar. Então, eu fazia isso e aí eu conseguia tirar um valor um pouquinho maior. Legal. Bom, gente, eu vou entrar aqui na parte de bolsa de estudos rapidamente, que eu sei que vocês têm muita curiosidade. Lá no nosso site também tem o Campus Bourse, que é um catálogo de bolsas. Tem bolsas do governo francês, do governo brasileiro, das instituições de ensino francesas, das regiões da França, de empresas e outras entidades. Vocês podem procurar por nível, né, graduação, mestrado, doutorado, e por área, né, então, direito, arquitetura, psicologia, vai aparecer todas as possibilidades de bolsa. Já adianto agora que para a graduação é um pouco mais raro a gente ter bolsas, a gente tem mais bolsas para o mestrado, especialmente para o doutorado. Inclusive, um aviso, se alguém tiver interesse em doutorado ou conhecer alguém que tem interesse em doutorado, hoje a gente tem mais de 1.000 vagas, 1.000 editais abertos para pesquisadores na França. Eu vou passar bem rápido, porque a gente já estourou nosso tempo. Então, quem quiser fazer curso de francês também tem essa opção, né, no nosso site. E o doutorado, como eu acabei de mencionar, também vocês encontram lá a partir da Home. Visto de estudante, também vou passar bem rápido, gente. E esse aqui são os nossos contatos. Sigam a gente nas redes sociais. A gente tenta fazer um trabalho para tornar essa informação mais acessível. Eu sei que parece muito complicado no começo, quando a gente começa a fazer pesquisa sobre estudos no exterior, mas a gente tenta fazer com que isso que é bastante complicado se descomplique, né, Carol? Acho que um pouco do que a Carol faz também nas redes sociais dela. Se vocês entrarem no meu Instagram, eu faço vários vídeos tutoriais que ajudam vocês também a entrarem no site do Campus Trans e entender melhor. Então, podem rolar lá o feed, que tem muita informação. Sim. Vamos para as perguntas agora? Eu acho que a gente pode vir, Bom, espero que vocês tenham anotado, senão eu repito aqui no final. Eu vi que tem umas perguntas no chat também, Mari. Você quer que eu leia para você? Isso. Tem no Q&A também, temos uma pergunta lá. Já abri aqui no site. Boa noite, fiz a questão no site, mas repito. Para fazer pós-doutorado na França, existem bolsas? Existem sim. Inclusive, é o mesmo catálogo que eu falei, que tem mais de 1.000 ofertas. Então, são mais de 1.000 ofertas entre doutorado e pós-doc. Informações sobre estágio de pesquisa, pós-doutorado, disponíveis. Bom, tá tudo no nosso site. Normalmente não precisa pagar as taxas, ou se precisar também, para o doutorado precisa, né, pagar a anuidade, mas normalmente o doutorando ele vai com uma bolsa. O pós-doutorando acho que não precisa pagar nada e vai também com financiamento, né? A restrição de idade para postular para uma bolsa para master ou doutorado, quem já fez no Brasil ou em outro país tem alguma restrição? Isso tudo depende muito do edital, tá? Tem bolsas que têm restrição de idade, tem outras bolsas que não tem, e aí a gente precisa ver, isso varia bastante conforme o tipo de projeto também, se é master, normalmente é uma idade, se é doutorado é outra, enfim. E, gente, aproveitem para fazer perguntas para a Carol, que ela está aqui. Para mim, vocês podem mandar sempre no Campus Trans Brasil, que a gente vai responder tudo por lá. Mas aproveitem que ela está aqui disponível. Vou ler aqui a pergunta da Rebeca. Muito obrigada pelas informações. Estou aprendendo muito. Por gentileza, podem tirar uma dúvida? Possuo graduação completa, nível tecnólogo, 3 anos, e gostaria de saber, por favor, se consigo aplicar direto para o Master. Consegue sim, Rebeca. Né? Como a graduação na França tem 3 anos, se você tem 3 anos de ensino superior, você pode. Caso não, a solução seria entrar na metade, nos últimos anos do bacharel, também é possível. Se você quiser não entrar direto no Master, você consegue entrar no L3, no terceiro ano da graduação. E em relação à cidadania europeia que você tem, vai variar os custos, né? Como eu apresentei dentro da tabela.
Mais uma pergunta. Boa noite. Essas bolsas de doutorado geralmente são para todas as áreas? Sim, mas a gente tem mais oferta fora das humanidades, infelizmente. O sistema de financiamento e de busca de bolsas para humanas, ele é um pouco diferente. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma live só sobre isso em breve, muito breve, no nosso canal, porque vocês vão ver entrando lá no nosso site, nesse catálogo de escolas doutorais, onde tem as ofertas e tudo, a gente tem muitas ofertas em áreas tecnológicas, exatas, engenharias, nas biológicas, e assim, é uma oferta para você entrar num grupo de pesquisa específico e você vai cumprir uma função do que aquele grupo de pesquisa já está propondo. Como em humanas, normalmente você vai criar uma tese e é mais propositivo, o caminho é inverso. Você procura a escola doutoral ao invés dela recrutar você, entendeu? Então, o processo de conseguir uma bolsa também é diferente, mas é possível sim. Pois sou de humanas, justamente. A nossa questão. Eu vou falar mais sobre isso no nosso canal, se você puder acompanhar. Não sei, Carol, se você quer dar uma palavrinha também sobre os estudos na França em geral, o que você achou, né? Porque hoje você continua na Europa e pelo que você estava falando também antes, a gente estava conversando, você pretende voltar para a França. Então, como é que é essa relação? O que você aprendeu também disso tudo? Por que você incentiva as pessoas a irem para a França? Bom, como eu estava falando, a minha primeira experiência foi em 2015, no Ciências Sem Fronteiras, e foi um ano assim que eu realmente abri a minha visão para voltar a estudar fora. E quando eu pensei em fazer um mestrado, eu não consegui achar informação de outros países, justamente o que a Mari falou. Eu até estava ali na dúvida, será que eu vou para a Espanha, aprendo um novo idioma? E eu não consegui encontrar informação. Eu já conhecia, claro, um pouco o processo para a França, mas o Ciências Sem Fronteiras não teve nada a ver com o Campus França, então foi um processo diferente também. Mas essa facilidade, né, e essa acessibilidade do pessoal do Campus França ajuda muito nesse processo. E, além disso, a forma como a França recebe a gente. Não tem outro país que tem tantos subsídios para os alunos, para estudante. É desconto de tudo que vocês podem imaginar, para comprar material, para moradia, para saúde. Então, a qualidade de vida realmente ela existe, ela é muito importante na França. As pessoas, a forma de viver dos franceses é bem diferente, né, da nossa. Assim, eles prezam muito mesmo por tempo de lazer, por qualidade de vida. E atualmente eu faço esse mestrado que é o Erasmus, com bolsa. Inclusive no site do Campus França tem uma parte também que explica, né, sobre esse tipo de mestrado também, enfim. E agora eu estou em Portugal, então eu passo por 4 países diferentes, termino na Itália, mas a minha intenção é voltar para a França justamente por ter toda essa ajuda, né, para viver, e pela oferta também de trabalho e facilidade, essa facilidade que a gente tem mesmo de informação, assim. Então, eu sempre falo para as pessoas que querem estudar fora, mesmo que nunca pensou em estudar na França, dê uma olhada no site, olha como é que funciona, os valores são muito baixos, apesar da gente às vezes assustar, né, Mari, com esses valores anuais, a gente também tem as faculdades que fazem a divisão desse valor, então assim, também não precisa pagar tudo de uma vez, e é muito comum, igual a Mari falou, 50% dos alunos passaram com algum tipo de bolsa, então é uma facilidade muito grande. Eu sempre incentivo todo mundo a estudar na França porque vale a pena e eu espero voltar em breve. Essa questão, Carol, é legal até a gente comentar que eu passei super rápido na apresentação, mas justamente quem tem um diploma que é francês, né, depois você se forma pelo mestrado ou por um tipo de graduação específica, você pode continuar na França durante um ano depois da sua formatura, né, do final do seu curso,
trabalhando durante meio período e procurando um trabalho para transformar o seu visto esse visto provisório, né, que a gente chama de APS, num visto de trabalho, ou então, se você quiser continuar no doutorado, de repente, ou abrir uma empresa, tem alguns outros status que você pode entrar, então esse visto ele é uma transição para você passar para esses outros projetos. Posso passar para mais perguntas aqui? Isso. Temos 2 perguntas mais aqui, vamos finalizar com essas 2. Tá. A Lorenza gostaria de saber, caso ela queira se candidatar esse ano para a graduação, se ela precisaria o resultado do teste de proficiência ou poderia aprimorar o idioma até setembro de 2022 e realizar o exame antes de ir? Lorenza, você precisa apresentar desde já o teste de proficiência, tá? Porque esse é um dos critérios que eles usam para selecionar os estudantes. Então, no momento da sua candidatura, você tem que ter o seu teste. Eu estava falando disso agora há pouco também, que mudou recentemente. Então, esse teste tem que ser feito esse ano, se você quiser, em setembro do ano que vem. Então, até dezembro deste ano. E a da Carolina, ela pergunta se a França é um bom lugar para estudar moda. Né? O país da moda. É um dos fortes da França, assim, é um país excelente para você estudar moda. A gente tem escolas super reconhecidas, só um pouco de atenção, porque grande parte dos cursos, em moda não digo todos, mas grande parte dos cursos são oferecidos em escolas privadas que não têm as mesmas anuidades das escolas públicas que eu mencionei antes, tá? Aí são as taxas diferenciadas. E temos uma última pergunta aqui no chat, rapidinho. Carol, legal saber da sua jornada na França. Qual é a sua área de atuação? Bom, eu formei em arquitetura, né, como a gente já falou, mas atualmente eu faço um mestrado em patrimônio cultural. Então, é um mestrado que engloba mais coisas, mas resumindo, patrimônio cultural. Bacana. Então, a gente finalizou as dúvidas por hoje. Elas deixaram o contato aí, se quiser botar de novo, Mariana, para o pessoal anotar, tem o e-mail e tem as redes sociais da Campus France. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com elas. E querem dizer mais alguma coisa? Aí a Carol colocou o Instagram dela, @pelomundoai. Isso. Vocês estão vendo minha tela agora? Tá. Mas põe para apresentar. Isso, foi. Então, é Brasil.campusfrance no Facebook e o resto Campus France Brasil, vocês vão achar a gente no Instagram e no YouTube e no Twitter. Prontinho. Meninas, muito obrigada, Mariana, muito obrigada, Carolina, pelo seu depoimento. Foi uma apresentação muito interessante, muito esclarecedora para quem quer estudar na França. E caso vocês queiram receber notícias sobre um webinar como esse, se inscreve no newsletter do Viva Mundo, no site www.viva-mundo.com, e você vai estar sempre recebendo notícias sobre webinars como esse, estudar em países, sobre cursos, sobre processo de visto e assuntos relacionados a intercâmbio. Meninas, muito obrigada. Vamos finalizar por hoje. Obrigada, muito obrigada, gente. Até mais. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.